Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Quero acolher você aqui hoje para rezarmos o oitavo dia da novena em honra a Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Hoje um pouco diferente, claro, eu estou testando este sistema de transmissão. E hoje estaremos rezando neste modo, um pouquinho mais diferente, mas não tão também. Então, hoje, rezando o oitavo dia, com Maria, a acolher as bem-aventuranças, caminho de vida, de justiça e de paz. Hoje, dia 10/10, e lembrando, novena da padroeira, novena da generalíssima, a rainha do Brasil, nossa Senhora Aparecida. E todos nós sabemos que ela é a Santíssima Virgem Maria. Maria, que as bem-aventuranças, a vida, a justiça e a paz morem entre nós. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe, vós que sois chamada de bem-aventurada por todas as gerações, como a aurora que antecede o dia, despertai-nos para a prática da verdade de Cristo, para a justiça, paz, amor à vida e solidariedade. Bem-aventurada sois, ó Virgem Maria, pois nos trazeis a alegria de viver em nossos dias a presença do Reino. Guardai em vosso colo materno tantos bem-aventurados que derramaram sua vida em favor da vida, da dignidade dos pobres, do acolhimento dos mais feridos, em nosso mundo que exclui, discrimina e despreza. Ó Mãe, na força de vosso amor materno, tornai nossa vida transbordante da verdade de Cristo. Amém. Acolhendo Nossa Senhora. Para você que tem uma imagem de Nossa Senhora, traga ela mais para perto e, junto com a imagem, traga suas intenções. Você pode colocar nos comentários, seja no momento ao vivo ou depois nos comentários já gravados. Então, espero a imagem que se traz também colocando as nossas intenções. Senhora e Mãe de Cristo, sois a bem-aventurada de todas as criaturas, pois o Pai vos escolheu desde sempre para serdes a mãe do Redentor. Vós que sois o modelo de que precisamos para sermos nobres em nossas atitudes. Guardai-nos, ó Mãe, no caminho da justiça e da paz. Ó Senhora da justiça e da paz, Maria, clamamos a vós. Sede nossa luz e inspiração. Maria, clamamos a vós. Firmai-nos na verdade de Cristo. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó bem-aventurada do reino, Maria, clamamos a vós. Fazei-nos testemunha da verdade. Maria, clamamos a vós. E reine entre nós a justiça, lá no céu. Rogai a Deus por nós. Ó Virgem e Senhora dos humildes. Maria, clamamos a vós. E dos pobres, sois mãe e defensora. Maria, clamamos a vós. Fazei-nos servidores do reino. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Maria, ajudai-nos a vencer as divisões entre os cristãos, pois somos iluminados pela única verdade de Cristo, o Evangelho. Fazei-nos alcançar a graça de sermos testemunhas humildes de Cristo, como vós o fostes. Sem humildade, ó Mãe, bem sabemos que nada vamos mudar. Vós sois a bem-aventurada de todos os tempos e nosso modelo de compromisso cristãos. Nos tempos de agora, nos tempos de agora. Fortalecidos na força do vosso amor materno, somos testemunha da verdade, do reino de Cristo. Amém. Testemunho missionário. Bem-aventurados que deixaram marcas profundas de humanidade, de solidariedade, de amor ao Evangelho, cujas mãos estavam estendidas e abertas ao diálogo. Irmã Dulce, doutora Zilda Artes, Margarida Maria, Jéssica Dom Helder Camara,
Dom Luciano Mendes, Dom Alósio Cardeal Vaz, Frei Tito Santo Dias, Padre João Bosco, Padre José, meu Deus, por que tanto nome? E bem-aventurados, porque não se omitiram de vestir a causa do reino e testemunhá-lo, viver a fé em Cristo e tornar-se bem-aventurado, e não querer uma fé que traga passividade, como comodidade e descompromisso. É grande a história desses que foram lembrados, como também a de tantos outros que conhecemos. Todos estiveram do lado da vida, da justiça, na defesa dos mais feridos na sociedade. E a eles devemos respeito e gratidão. São benditos, sim, e nos convidam a viver de modo autêntico, comprometido e sem medo de anunciar a verdade de Cristo na pluralidade social em que vivemos. Senhor, ajudai-nos a aumentar a lista dos bem-aventurados em nossos dias. Eu canto aleluia. Aquela música é muito bonita. Eu canto louvando Maria, minha mãe. A ela o eterno obrigado eu direi. Maria foi quem me ensinou a viver. Maria foi quem me ensinou a sofrer. Gente, para alguns que acompanharam, eu não sei como que ficou, porque depois eu não acompanhei. Mas muitos dos meus vídeos, onde eu coloco a música, eles geralmente sofrem uma restrição. E daí o que acontece? O YouTube não retransmite, não coloca para outras pessoas assistirem. Então, por isso que eu não acabo não colocando música, tá? Mas, quem sabe um dia desse a gente não tem mais alguém para ajudar e daí canta conosco, né? Alguém que cante, né? Porque eu só cantarolo, que nem disse um padre uma vez. A palavra do Senhor. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos 1 ao 12. Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Vendo a multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Começou então a falar e os ensinava assim: Felizes os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. Felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os não violentos, porque receberão a terra como herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque Deus os saciará. Felizes os misericordiosos, porque conseguirão misericórdia. Felizes os de coração puro, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque Deus os terá como filhos. Felizes os que são perseguidos por agirem retamente, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis vós quando os outros vos insultarem e perseguirem e disserem contra vós toda espécie de calúnias por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque recebereis uma grande recompensa no céu, pois foi assim que eles perseguiram os profetas que vos procederam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sabemos que a perseguição cristã hoje no mundo e no Brasil tem aumentado. Em alguns países nunca parou, né? Mas hoje no Brasil temos um aumento enorme de ataques a capelas do Santíssimo, a igrejas matrizes, outras capelas, ataques e profanações, invasões, destruição dos sacrários, Jesus Eucarístico jogado, tantos cultos satânicos e muitas outras é, coisas maléficas, né? Todo tipo de injúria contra Jesus e também a Santíssima Virgem Maria. Jesus presente na hóstia consagrada, a Virgem Maria, a todos os santos e santas, e principalmente a Deus, porque eles são servos de Deus. E o que diz
O que acaba ferindo o servo deve também, por certo motivo, ferir seu senhor, porque um tem a honra do outro, né? Então, nós, meus caros, devemos sim reparação pelos pecados, principalmente no Brasil, porque é onde que a gente vive. Mas também lembremos do povo na China, na Coreia. Lembrando, na China teve agora restrição, os padres e religiosos não podem transmitir nada. Outros países que sofrem, onde nós, católicos, sofremos perseguições, muitas pessoas falam, ah, não, não tem perseguição. Tem sim. Muitos ataques à Santa Missa, muitas igrejas vandalizadas, invadidas. Então, rezemos e saibam, não é só fora do Brasil, mas no Brasil também tem. Só que a grande mídia, em sua maioria, tende a esconder estes atos. E eu vos digo, não por questões políticas, mas os principais que atacam e vandalizam a igreja são pessoas das comunidades LGBTs, feministas, pessoas do PT. Infelizmente, a esquerda, a extrema esquerda, são os principais. Alguns querendo fazer da igreja palanque político, principalmente aquele padre lá em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que está tornando a missa, que lá nem pode ser chamado de padre. Nem é mais, aquilo lá não é padre, nunca foi padre. Porque o que ele disse ultimamente contradiz tudo o que é para ele dizer. Então, infelizmente, ele não é padre. Então, meus caros irmãos e irmãs, rezemos de reparação por todo mundo, porque é muito triste vermos esses acontecimentos. E eu lembro de uma oração de reparação, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão. Calma aí, gente. Só deixa eu achar aqui que eu já. Aqui. É uma música que o padre Reginaldo fez uma música, que é um ato de reparação contra os agravos é, acontecidos contra Jesus e também, principalmente contra Deus, né? Porque, como eu disse, o que fere os servos também fere a honra de seu Senhor. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Dai-me, Senhor, um verdadeiro coração adorador, a Jesus Cristo Eucarístico, toda honra, toda glória e louvor. Essa aqui é uma música do Padre Reginaldo, você pode pesquisar, que é maravilhosa, e uma oração também de reparação. Continuamos. Prece Mariana. Ah, gente, esqueci de passar o próximo slide. Perdão. Maria, vós nos ensinais o jeito de ser de Deus. Vós nos ensinais que acolher o que vem de Deus é ser feliz, pois vós assim o fizestes, e sois a bem-aventurada. Vós nos ensinais a não ter uma experiência vazia de vida, mas plena de Deus. Mesmo na igreja, os que desejam o poder jamais poderão ser felizes. Vós nos ensinais a amar e servir, e isso é do agrado de Deus. Sois a bem-aventurada do reino e fonte de inspiração para amar e servir o Senhor, amparar-nos e proteger-nos. Maria, vosso jeito de amar a Deus nos encanta e nos motiva a caminhar em vossa fé, a caminhar em nossa fé. Vós vos entregastes a Ele sem reserva e vos consagrastes inteiramente como sua serva. Ensinastes que só Deus nos dá alegria, e é feliz quem acolhe Jesus e o que ele nos ensina. Inspirai-nos em vosso amor materno
a cumprir em nós a vontade divina, inspirar nossas atitudes para fazermos do mundo um lugar de Deus e de irmãos. Amém. Oremos. Maria, vós nos ensinastes que que não pode ser medido o que se passa no coração de Deus. Por isso, ele vos escolheu, não pela razão humana, ou pela mente orgulhosa dos que se acham tudo saber, mas pela verdade do amor, que só os simples são capazes de entender. Obrigado, Maria, por nos ter dado Jesus, que nos deu sua palavra, que ao céu nos conduz. Amém. Ah, mas eu recebi um monte de mensagem. Muita gente me incomodando bem na hora de rezar a novena. E como eu geralmente largo o telefone bem perto, né? Beleza? Consagração à Virgem Maria. Maria, como é bom sentir o quanto a mais as criaturas, provocar em nós a inquietude da falta de amor, do pouco serviço aos necessitados e da frieza em nossas relações com Deus e com os irmãos. Fazei-nos penetrar o mistério do amor, da doação sem reserva, como vós o fizestes. Por isso buscamos em vós a força de que precisamos, pois sois nossa inspiração. Maria, sois o abrigo dos pobres e oprimidos, e vossas mãos benditas acolhem os feridos pelos denunciosos do mundo. Amém. Deve ter colocado aqui também. Coloquei aqui a consagração. Rezemos juntos a consagração. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhai inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas sei do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense do amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que eu sempre vos louve e propague vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e que vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Amém. Chamado à missão. O Espírito Santo que derramou sobre nós seu amor transformador e pleno de esperança, conduza-nos no caminho da vida e nos conceda a paz. Amém. O amor de Deus que foi derramado com abundância em nossos corações, traga-nos a certeza de que Ele nos torna em Suas mãos e nos guia com ternura nos caminhos da concórdia da vida. Amém. O Senhor estenda sobre nós suas mãos divinas e nos guarde agora e sempre, e permaneçamos na fé, unidos ao Senhor Deus e homem verdadeiro, e na proteção da Senhora Aparecida. Amém, amém e amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, recaia sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, você que gosta dos nossos vídeos, da nossa novena, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem necessita da palavra de Deus. E como eu sempre digo, vamos juntos crescer na fé. Meus caros irmãos e irmãs, amanhã nos encontramos aos meio-dia e 10 para rezarmos o nono dia da nossa novena e encerrarmos a novena. E no domingo, escutarmos a palavra no dia da padroeira do Brasil e Nossa Mãe do Céu. Que permaneçamos na paz do Senhor, um abençoado resto de sexta-feira e nos encontramos amanhã. Que permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Que demos graças a Deus. A todos, até amanhã. Deus abençoe.